Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, mais uma vez aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática, né? Hoje a gente vai falar de medidas de dispersão, tá? Desvio padrão, variância, questões do Enem, né? Como é que a gente, esses assuntos, eles são abordados no Enem. Acompanhe os outros vídeos, né? Que nós temos a aula sobre cálculo de desvio padrão, cálculo de variância, as aulas conceituais, exercícios de fixação já foram feitos em relação a esse assunto. Então, vão lá na plataforma, assistam esses vídeos para que você possa assistir aqui com mais tranquilidade os problemas, a resolução de problemas, tá? Medidas de dispersão são aquelas medidas que vão medir se um conjunto de dados são regulares, né? Se a relação deles com a média é alta ou não, se o desvio deles em relação ao valor central aumenta ou diminui, se são valores próximos um dos outros ou são valores que estão distantes um do outro. Tá? Quem faz essa medida são as medidas de dispersão e, no caso, aí, o desvio padrão e a variância. Tá? Então vamos ver como é que esse assunto ele é abordado nas questões do Enem, para que você se prepare também para as provas do Enem. Primeira questão, galera. A tabela mostra alguns dados da emissão de dióxido de carbono de uma fábrica, em função do número de toneladas produzidas. Olha, perceba aqui na tabela, né? Interpretar a tabela é uma das habilidades e competências que a gente tem que ter. Então, numa coluna, ele bota produção em toneladas, né? Do dióxido de carbono. 1,1, 1,2. E na outra coluna, ele coloca a emissão de dióxido de carbono em partes por milhão. 2,14 até chegar em 4, né? Vamos ver o que ele pede. Os dados da tabela indicam que a taxa média de variação, tá, entre a emissão de dióxido de carbono em ppm e a produção em toneladas é. Então veja que a questão pede, uma variação. Quanto é que varia a taxa média de variação em relação à produção, ok? Então vamos para a resolução da questão. Pessoal, taxa média de variação, né? Primeiro eu tenho que saber a taxa de variação da produção. Tá? Se você for na tabela, você vai encontrar que a produção vai de 1,1 para até 2. Tá? Então, quanto variou a produção? Então, variou 0,9. Você pega o maior, que é 2, menos 1,1, que é 0,9. Tá? Então, a variação da produção deu 0,9. Vamos ver agora a taxa de variação da emissão do dióxido de carbono. Vamos fazer a mesma coisa. Você vai pegar aqui o menor dado, que é 2,14, menos 4, ou 4 menos 2,14, para saber quanto variou a emissão do dióxido de carbono. Então, você observa aqui, 4 menos 2,14, você tem 1,96. Então, para saber a taxa de variação dos dois, de um em relação ao outro, basta você fazer uma divisão. Tá? Então, eu vou dividir 1,86, que é a taxa de variação da emissão do dióxido de carbono, por 0,9, que é a variação da produção. Essa divisão vai ser 2,08. E aí você tem como resposta a letra D de dado, porque está entre 1,50 e 2,80. Tá? Resposta a letra D. Ok? Vamos para questão 2, tá? Uma questão conceitual, uma questão que você não vai fazer conta, tá? Não tem cálculo, mas importante, tem conceito, né? A gente tem que saber estudar o conceito para que depois você ter, até nas questões que envolvem cálculo, é importante que a gente saiba os conceitos matemáticos, tá? Então veja só, Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais,
A média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Dados dos candidatos no concurso. Olha, pessoal, então vamos ver aqui na tabela as informações. Veja que aqui ele me deu as notas, né, de Marco e de Paulo, em matemática, português e conhecimentos gerais. Ele me dá a média, a mediana e dá o desvio padrão. No Paulo, a mesma coisa, ele me dá as 3 notas dele, me dá a média, me dá a mediana e me dá o desvio padrão. Tá? Então, a pergunta é, o candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso é Marco, pois a média e a mediana são iguais. Marco, pois obteve o menor desvio padrão. Paulo, pois obteve a maior pontuação na tabela, 19 em português. Paulo, pois obteve a maior mediana. E Paulo, pois obteve o maior desvio padrão. Pessoal, pensem comigo, olha só, a questão fala que vai ganhar o aluno que tiver mais regularidade, mais regular. Qual é a medida na estatística que trabalha a questão da regularidade? É a média? Não é a média. É a mediana? Também não. Por quê? Porque esses valores são medidas de tendência central, são valores representativos. Eles não apontam regularidade. Se os valores estão próximos, se os valores estão afastados em relação à média. O que vai te dar um valor que vai te representar a regularidade dos teus dados são as medidas de dispersão, ou a variância ou o desvio padrão. Tá? No caso aqui ele me deu o desvio padrão. Então, olha só, quando você tiver um maior desvio padrão, quer dizer que ele é menos regular, os dados estão muito afastados uns dos outros. Se o desvio padrão é pequeno, mostra uma regularidade. Então, o mais regular, o cara mais regular vai ter aquele que tiver o menor desvio padrão. Então, quem vai ser o vencedor aqui na disputa? Não vou pensar. Por que ele botou, então, professor? Média, botou esses valores? Para saber se você sabe, né, o que é média, o que é mediana, qual o valor que vai te dar essa resposta. Então, nesse caso aqui, o vencedor vai ser quem? Vai ser Marco. Por que vai ser Marco? Porque ele foi o mais regular. Por que ele foi o mais regular? Porque ele teve o menor desvio padrão. Certo? Então, essa é a resposta da questão. Marco, pois obteve o menor desvio padrão. Resposta correta, letra B. Ok? Então, vamos para a próxima. A regularidade dos dados é medida pelas medidas de dispersão. No caso, o desvio padrão, quanto menor o desvio, mais regular são os dados, ou seja, menor a diferença entre eles. Logo, como a prova é de regularidade, Marco foi classificado, pois obteve o menor desvio padrão. Resposta letra B. Vamos para a próxima. Olha, questão muito parecida, né? Outras questões do Enem que traz o mesmo enfoque. Tá? Olha só. Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã, olha só, quando ele começa falando em corrida de regularidade. Tá? A equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Um campeonato foi organizado em 5 etapas e o tempo médio da prova indicado pelos organizadores foi de 45 minutos por prova. No quadro estão apresentados os dados estatísticos das 5 equipes mais bem classificadas. Utilizando os dados estatísticos do quadro, a equipe campeã é. Então vamos ver o que ele deu. Letra A, média, ou seja, todo mundo na mesma média 45, certo? Ele me deu na outra coluna a moda. O que é moda mesmo, pessoal? Moda é aquele valor de maior frequência. Se eu tenho vários dados, vários números, e aquele número que se apresenta uma quantidade de vezes maior, ele é moda. Tá? E na última coluna ele me deu o desvio padrão. Tá? A equipe 1 teve 5 de desvio padrão, a equipe 2 teve 4 de desvio padrão, a equipe 3 teve 1, a equipe 4 teve 3 e a equipe 5 teve 2. Então, pessoal, qual é a equipe campeã? Se eu for buscar regularidade, certo? Eu vou atrás de quê? Eu vou atrás de média? Não vou atrás de média. Tá? Eu vou atrás de moda? Moda me dá regularidade? Também não. Eu vou atrás de quê? De desvio padrão.
O desvio padrão vai me dizer quanto mais próximo da média ele estiver. Se ele estiver mais próximo da média, certo? Mais regular o número é. Ou seja, o menor desvio padrão, quando você se afasta da média, quando menos você se afastar da média, menor o seu desvio padrão, mais regular você é. Tá? Então, das equipes que estão aqui, qual foi a equipe que teve o menor desvio padrão? É a equipe 1. Tá? Então, veja que a gente não fez uma conta, não teve nenhum cálculo. São questões conceituais, né? Importantes, que a gente saiba o conceito das coisas. Então, basta você saber, quando a questão falar, palavrinha mágica, regularidade, quem vai me dar regularidade é o desvio padrão. Então, tu tem que lembrar o seguinte, quanto maior o desvio padrão, mais irregular ele é. Tá? Quanto menor o desvio padrão, mais próximo da média eu me encontro, os meus dados se encontram, mais regular é a minha sequência de dados. Perfeito? Então vamos para a regularidade dos dados, é medida pelas medidas de dispersão, no caso o desvio padrão. Quando menor o desvio padrão, mais regular são os dados, ou seja, menor diferença entre eles. Logo, como a prova é de regularidade, a vencedora foi a equipe 3, pois ele obteve o menor desvio padrão. Resposta à letra C. Okay? Vamos aqui para a quarta questão. De novo, olha, gente, veja questões parecidas, né? Veja como isso aí é recorrente nas provas do Enem, tá? Então, eu tenho certeza absoluta que os alunos que acompanham as nossas aulas aqui na plataforma, eles não vão errar questão de desvio padrão de jeito nenhum nas provas do Enem, porque a gente está mostrando aqui como essas questões são abordadas. Então, uma escola, 5 atletas disputam a medalha de ouro em uma competição de salto em distância. Segundo o regulamento, essa competição, a medalha de ouro será dada ao atleta mais regular em uma série de 3 saltos. Os resultados e as informações dos saltos desses 5 atletas estão no quadro. A medalha de ouro foi conquistada pelo atleta 1, 2, 3, 4 ou 5. Tá? Então veja, gente, mais uma vez, como a questão fala em regularidade. Eu falei a palavrinha mágica, para você entender que é o desvio padrão que você vai levar em consideração uma variância. Ele pode dar variância também. Tá? Então ele falou que a equipe vencedora vai ser aquela que apresentou mais regularidade. Olha, ele te dá os saltos, né, de cada atleta, ele te dá a média e te dá a mediana. A média vai te dar regularidade. Com a média você vai conseguir saber se os dados são regulares, se a diferença deles é grande ou pequena. Não. Tá? A mediana também não, muito menos. A mediana é um valor posicional, ele está no meio de uma sequência em ordem crescente ou decrescente. Com a mediana você não vai saber se essa sequência é regular ou ele é irregular. Quem vai te dizer é o desvio padrão. Tá? Então você pode até nem olhar. Falou regularidade? Nem olhe para média e mediana, porque não é esse o critério que você vai utilizar. Então perceba aqui, qual é a equipe que você tem o menor desvio padrão? Olha, a equipe A tem 0,25, a equipe B tem 0,40, a equipe C tem 0,17, a equipe D tem 0,60 e a equipe A tem 0,81. Qual o menor valor desses aí? O menor valor é 0,17, né? Como a parte inteira todo mundo é 0, basta você olhar para o número que está após a vírgula. O menor número aí é 17. Então a equipe campeã vai ser quem? A equipe C. Tá? A regularidade dos dados é medida pelas medidas de dispersão, no caso do desvio padrão. Quanto menor o desvio padrão, mais regular são os dados. Ou seja, menor a diferença entre eles. Logo, como a prova é de regularidade, o vencedor foi a equipe 3, pois obteve o menor desvio padrão. Média, mediana e moda são medidas de tendência central, portanto não mede regularidade. Na verdade, a média é um padrão que você consegue determinar se é regular ou se não é irregular. Você usa a média para saber se está longe da média ou está pertinho da média, os outros termos. Certo? Mas ela em si não é uma medida que vai te dizer regularidade. Muito menos mediana, muito menos moda. Okay? Pessoal, vamos agora para a questão de número 5. O procedimento de perda rápida de peso é com muitos atletas dos esportes de combate.
para participar de um torneio, quatro atletas da categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Após as 3 pesagens, as organizações do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas. Olha só, então veja, também questão bem parecida em relação às outras questões que a gente trabalhou hoje, né, para ficar um conteúdo bastante trabalhado com vocês, para ninguém errar esse tipo de questão. Aqui ele deu, gente, a pesagem de cada atleta, ó. 1, 2, 3 e 4. Primeira pesagem, segunda pesagem, terceira pesagem. Assim como as outras questões, ele me traz a média, ele me traz a mediana e me traz o desvio padrão de cada um deles. Tá? Então, o atleta 1, ele teve 4,90 de desvio padrão, o 2, 8,59, o 3, 4,08 e o atleta 4, 7,87. Então, pessoal, a questão fala o seguinte, que vai haver uma luta e essa luta vai ser feita entre o atleta mais regular e o menos regular. Tá? Então, de novo, a questão trata em regularidade. Tá? O atleta mais regular com o menos regular. Quem vai te dar essa informação é o desvio padrão. Tá? Agora, a gente não pode esquecer o seguinte. Ter um desvio padrão alto, maior desvio padrão, menos regular. Tá? A relação ela é inversa. Quanto maior teu desvio, mais longe tu está na média, certo? Menos regular você é. Agora, se teu desvio padrão é baixo, mais próximo da média os teus dados se encontram, mais regular é a tua sequência, certo? Então, vamos atrás do atleta mais regular. Olha, o atleta mais regular vai ser o atleta 3. Por que vai ser o atleta 3? Porque ele vai ter, dentre os 4 que eu tenho aqui, o atleta 3 é que obteve o menor desvio padrão, que é 4,08. Certo? Então, o atleta mais regular dos 4 atletas é o atleta 3. E agora, eu vou para o atleta menos regular, ou mais irregular. Tá? O menos regular vai ter aquele que tiver o maior desvio padrão. Tá? Então, dentro dos 4 atletas que foi colocado aqui, qual é aquele que tem o maior desvio padrão? É o 8,49, né? E tem um desvio padrão maior do que os outros. Então, descobrir qual é o atleta em relação às pesagens, qual é o atleta mais regular e o menos regular. O mais regular é o 3 e o menos regular é o 2. Então, pessoal, a luta vai ser feita entre qual? Entre o atleta 2 e o atleta 3, tá? O atleta mais regular foi aquele que obteve o menor desvio padrão, tá? No caso, o atleta 3. E o menos regular foi aquele que obteve o maior desvio padrão. No caso, o atleta 2. Portanto, a luta deverá ser realizada entre o atleta 3 e o atleta 2, o mais regular e o menos regular. Então, a resposta correta aí da nossa questão é a letra C. O mais regular é o 2 e o menos regular é o 3. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente tratou das medidas de dispersão. Tá? Questões envolvendo desvio padrão, questões envolvendo variância. Tá? Então, são medidas de dispersão, tá? São aqueles que vão determinar a regularidade de uma sequência de dados. Certo? A gente resolveu aqui questões do Enem porque é um assunto que é relevante, que ele está aparecendo frequentemente nas provas do Enem. Aproveito aqui para dizer para vocês assistirem às aulas conceituais, os cálculos, tem como calcular variância, tem como calcular desvio padrão, mas o mais importante também é que você saiba o conceito das coisas. Saiba o que mede as medidas de dispersão, saiba o que mede as medidas de tendência central. Tá? Para você poder interpretar as questões que muitas vezes não tem cálculo para fazer, são questões apenas de conhecimento e de conceito.
ok? Então valeu, hashtag fica em casa aprendendo.